Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Como eu já tenho insistido com você e não vou deixar de fazê-lo hoje, nunca, em momento algum, nós estamos pensando em questões religiosas ou institucionais, no sentido de igreja, prédio, doutrina, denominação, isso, aquilo. Não, isso não é o nosso propósito. Não é isso que nós cremos, porque a Palavra de Deus nos orienta, nos dá uma direção muito clara sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, o propósito dele é relacionar-se conosco, com o homem. E eu não sei por que tanta dificuldade você e eu e nós temos em relação a isto. A dificuldade que temos de entender que Deus, o nosso Pai, quer ter relacionamento, intimidade, comunhão com você, comigo, com todos os homens. Este é o propósito de Deus. Este propósito está estabelecido desde a criação. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua imagem, à sua semelhança. Nós já vimos isso nas Escrituras, em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. A palavra de Deus nos mostra isso de forma muito clara. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o fez conforme as suas características. E este homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele o foi para que com Deus tivesse comunhão e relacionamento. Por isso que Deus estabeleceu um lugar perfeito, um lugar para que este homem habitando pudesse agora desfrutar da comunhão com Deus, da comunhão com o seu próximo e assim poder frutificar, multiplicar e governar a terra. Este foi o propósito, este foi o mandamento, a direção de Deus. Porém, como nós já sabemos, o homem decidiu querer ser Deus, ou como Deus, um Deus. E ele então deixou de ter a relação de criatura com o Criador para tentar ser o Criador. E a consequência disto, nós já sabemos. O pecado entrou na vida do homem. O pecado trouxe divisão, separação entre o homem e Deus. O pecado fez com que você e eu pudéssemos agora atrair sobre nós todo tipo de maldição, atrair sobre nós todo tipo de divisão, de discórdia, de dissensão. E infelizmente, é importante nós deixarmos isso muito claro. Não foi uma decisão de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Deus sabe tudo, Deus sabia tudo, Deus isso, Deus aquilo. Se Deus sabia disso, sabia daquilo outro, por que Deus permitiu? Veja bem, o que a Bíblia nos ensina é que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos comunhão, intimidade, para andarmos com Deus. O que a Bíblia nos ensina é que o homem, voluntariamente, racionalmente, conscientemente, ele decidiu transgredir, desobedecer, rejeitar a palavra de Deus para seguir a sua própria vontade. E é isso que tem feito com que a cada dia, infelizmente, o homem torne-se pecador, ou seja, transgressor, separado de Deus. Que as pessoas acham que o pecado é fumar, é beber, é prostituir, é adulterar. Todas essas coisas são pecados, é verdade. Mas o que gera estas coisas é o pecado, é a natureza perversa, maligna, corrupta, que você e eu herdamos dos nossos pais, no caso Adão e Eva. É a genética que está em nós por causa de uma transgressão voluntária, de uma rejeição voluntária. O que então Deus fez para não perder o homem? Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para transformar o homem, libertando-o do pecado. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, diz a Bíblia que quando João olha para Jesus, vindo em sua direção, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este pecado que Deus tira do mundo é o pecado que o diabo implantou em nós. É o pecado que você e eu herdamos de Adão
e Eva. É o pecado que nós ficamos agora envolvidos, mutilados, deformados por causa da ação, da desobediência, da incredulidade. Veja bem, o maior pecado que você e eu podemos cometer é o pecado da incredulidade. Não é o pecado do adultério, da prostituição, da embriaguez, do álcool. Não é o pecado da mentira. Tudo isto é pecado ou são pecados e é consequência da natureza perversa, da natureza maligna, do pecado que habita em nós. O que Deus fez? Ele enviou a Jesus Cristo para nos libertar do pecado, dando a você e a mim uma nova vida, um novo coração, um novo espírito. Se você deseja esta vida abundante, o caminho você já sabe, o caminho é Jesus.